Oi, pessoal. Então, eu dei uma pausa, mas voltando, quando eu disse que eu não saberia onde nós estaríamos sem os ensinamentos da minha mãe, sem os ensinamentos da palavra que ela nos ensinou, da palavra de Deus. Quando eu falo palavra, é a Bíblia, é um ensinamento do que diz aqui, né, que a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem que ser o nosso guia. Então, sem esses ensinamentos que minha mãe conheceu primeiro e nos levou desde criança, e assim nós permanecemos com estes princípios, né? Ela nos ensinou os princípios da palavra de Deus, nos levou e nós aprendemos lá onde nós íamos os princípios da palavra de Deus, da Bíblia. Eu estou com ela aqui e graças a Deus por isso. E nós, uma perca, um ente querido, quando falece uma mãe, né, a gente sente, mas sabemos também de uma coisa, biblicamente falando. Eu sei que ela está salva, que ela está com o Senhor Jesus, né? A tristeza, a dor de não tê-la mais conosco, sentimos, mas também temos o consolo de Jesus. Tem um versículo que fala que na consolação que nós somos consolados é para consolar outros. Eu agora não lembro exatamente onde está esse versículo, eu sei que é em Coríntios, ali eu não lembro se é 1 ou 2 Coríntios, no capítulo 1, mas eu vou deixar na descrição também. E é assim, e também está escrito que o Espírito Santo é Espírito Consolador, ele nos consola cada dia, através dos ensinamentos da minha mãe, dela ter nos guiado neste caminho. Eu também comecei a pregar a palavra como ela, por um bom período de forma integral. Enfim, Deus, ele nos guiou, nos dirigiu em vários momentos da nossa vida, porque nada do que fazemos é sem a direção de Deus. Prego pelo YouTube também, neste canal, mas minha mãe começou até primeiro do que eu a fazer vídeos. Ela fazia no Facebook, depois eu vim começar a fazer vídeo no YouTube, e aí ela também, ensinei para ela, e ela também fazia, e assim a gente leva o Evangelho do Senhor e o ensinamento daquilo que Deus nos ensinou e nós aprendemos, né, com Ele. E eu amo ensinar a Bíblia, e eu gosto também de ensinar sobre livros que eu leio, né? Eu já falei em outros vídeos, se você ver aqui, antigo deste canal, que eu gosto de ler livros e fazer reflexões sobre ele. Escrevo num blog, e tudo isso, principalmente a pregar, foi um incentivo dela, né? Foi muito incentivo dela, porque ela sempre acreditou em mim, nos meus irmãos, ela sempre acreditou em nós, ela sempre... Claro que eu sei que toda mãe, né? Tem uma mãe que não acredita que o seu filho ou sua filha vai ser alguém abençoado nessa terra. Eu creio que todas as mães desejam que sua filha, assim como minha mãe desejava para mim, e também que os seus filhos, assim como minha mãe desejava para meus irmãos, sejam abençoados nessa terra. E no versículo, e no Salmo 112 fala que a sua descendência será abençoada nessa terra. Se você nunca leu o Salmo 112, leia, porque é uma promessa do Senhor, né? E minha mãe cria muito nessa promessa, e ela sempre orava por nós, ela sempre orava pelos seus filhos,
pelo meu pai, ela sempre orou por nós, ela sempre orou para que Deus nos abençoasse em tudo, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Ela sempre orou por nós, por mim, pelos meus 2 irmãos, para que a gente sempre fosse guiado por este caminho e por Jesus em todas as áreas da nossa vida. E graças a Deus eu me guio e me baseio em tudo na minha vida, em tudo que eu fizer, na palavra de Deus, porque esta palavra que eu sigo, e ela sempre foi essa mulher de oração que orou pela família, e ela nos ensinou também a orar, a sempre pedir a direção de Deus e sempre a seguir aquilo que Deus nos dirigisse. Então, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia fala que é bom nós termos conselheiros. Eu até estou com aqui aberta em Provérbios. Provérbios não é em Provérbios também. Em Provérbios fala assim que é bom nós termos conselheiros, Provérbios 15:22, né, que fala: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmarão. Por que eu estou falando isso? Porque minha mãe, para mim, era uma conselheira, uma das conselheiras, né? Eu me aconselhava com ela em vários momentos da minha vida, em vários momentos que eu precisava de direções. Eu sempre orei a Deus, porque ela sempre ensinou a orar antes a Deus, antes de fazer qualquer outra coisa. Mas eu também depois falava com ela, conversava com ela, qualquer assunto, eu tirava dúvidas com ela, eu perguntava para ela. Ela era uma conselheira, ela me aconselhou ela me aconselhava baseado na palavra de Deus, né? Não era baseado pela mente dela, mas baseado pela palavra de Deus, né? Mas ela sempre respeitava a gente e sempre falava para a gente orar a Deus antes de tudo. E outra coisa também, como eu estava falando, que o justo, né? Lá em Salmo 112 fala do justo, né? E tem um outro versículo que eu anotei aqui, que é Provérbios também 10:7. A memória do justo, ela é abençoada, ou seja, a memória do justo, ela ficará, em outro versículo também fala, Salmo 112:6, que é o Salmo 112 que eu falei, o versículo 6 é a parte B do versículo, fala que o justo ficará em memória eterna. Então, o justo é todo aquele que é do Senhor, é todo aquele que foi justificado por Cristo na cruz do Calvário. Jesus nos justificou, ele carregou aquela cruz, não foi em vão, não foi por acaso, não foi uma historinha, mas ele carregou de verdade e ele carregou por nós, e ali ele nos justificou. Ele justificou a você, justificou a mim, justificou a todos nós. A justificação veio pelo sangue de Jesus, e essa justificação nos faz justos. E Deus fala que a memória do justo será abençoada nessa terra. Deus fala que a memória do justo será eterna nessa terra. Então a memória da minha mãe ficará em memória eterna. Eterna perante o Senhor, eterna perante essa terra. A memória da minha mãe será abençoada, porque ela sempre, nós nos lembraremos dela e teremos sempre memórias boas, memórias abençoadas, memórias de boas lembranças, porque ela deixou essas bênçãos para nós espirituais. E é isso que eu carrego, e eu creio que a memória do justo é abençoada, e eu sempre vou estar honrando a palavra de Deus e honrando a vida dela também,
porque ela, honrando mesmo após a morte, honrando ela, a vida dela servindo a Deus, porque foi esse caminho que ela nos ensinou, honrando a vida dela, honrando a Deus e honrando a vida dela, falando a palavra de Deus para as pessoas, porque foi através dela que eu aprendi a pregar, a falar a palavra de Deus, senão não estaria nem fazendo um vídeo como esse, que eu tinha muita dificuldade, mas Deus capacita. Por isso que nunca se sinta incapacitado para nada, nem para as coisas espirituais, as coisas de Deus, nem para as coisas dos seus afazeres, da sua profissão, do que você tiver que fazer. Nunca deixe nada te fazer você se sentir incapaz, porque não vem de Deus nem esses sentimentos. Deus, Ele capacita, Ele dá habilidades, Ele dá habilidades que você nem imaginava que tinha, mas está dentro de você. Eu sei disso porque o Senhor, Ele dá mesmo coisas de pregar, de fazer um vídeo. Eu não imaginaria antes estar fazendo nada disso. E quando eu falei do falecimento da minha mãe, não foi para mim, para ninguém sentir dó de mim ou me chamar de coitada, né, ou de tadinha dela. Não foi para nada disso, né? O sentimento que eu quero que as pessoas tenham por mim não é esse, né? Claro que podemos ter um sentimento que Jesus teve, que é compaixão, de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Não de coitadismo. É uma palavra até que eu não gosto, mas eu estou falando isso, não, como eu disse, não é para ninguém ter dó de mim ou me chamar de coitada, né? Porque eu não sou a primeira pessoa que perdeu a mãe. Muitas pessoas muito antes de mim já perderam. Muitas coisas ou outras coisas aconteceram na vida da pessoa, e a Bíblia fala que as mesmas aflições se cumprem, né? As mesmas aflições que a gente passa não é uma coisa que só acontece com a gente. As mesmas aflições se cumprem neste mundo, né? Neste mundo passamos por aflições, por lutas, por desafios, por tristezas, né, e perdas de entes queridos, mas nunca a memória daquele ente que é justo do Senhor nunca deixará de ser lembrada, nunca deixará de ser esquecida. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque realmente para não deixar ser esquecido, e jamais, porque ela deixou um legado, ela deixou uma família, e nós seremos uma descendência dela abençoada nessa terra, para a glória de Deus, porque as orações dela deu fruto e sempre vai continuar dando, mesmo após a morte. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele consola, Ele tem consolado a mim, minha família, meus irmãos. Cada um vive o luto de uma maneira diferente, né? O luto não é igual e nunca vai ser igual, e não tente impor nada quando você vê alguma pessoa de luto. Não tente impor. É o momento da pessoa, né? Por quê? Porque quando você vive é que você sabe. Não tem como você saber antes. É quando você vive é que você sabe, e quando você passa é que você vê. É o que você sente, é o que você vai passando. Mas também depende de cada pessoa também querer se levantar, querer se reerguer, querer passar, porque tem que viver este momento, um momento de luto. Não pode não pode segurar, tem que viver, mas viver e se levantar.
né? Eu li livros que me ajudou, livros de pessoas que perderam, livros cristãos, né? Li um livro de psicólogo, inclusive depois mais para frente, mais no final do ano eu vou mostrar os livros que eu li, que me ajudou bastante. Nessa fase tem livros que eu tô lendo ainda, tem livro que eu tô lendo que tá me ajudando, e eu também tô lendo outros livros também que tem me ajudado. Né? No início do ano eu até comecei a fazer vídeos aqui no canal, acabei não conseguindo continuar. Eu comecei com um tema de provérbios, né? Eu não consegui continuar. Eu não consegui continuar enquanto eu não fizesse esse vídeo agora que eu tô fazendo, que eu precisava falar sobre esse momento da minha vida, né? Que foi um momento da minha vida que eu tenho que falar, né? Deus falou no meu coração, tem que falar, eu tenho que soltar e falar o que Deus tem falado comigo, como está sendo passar por isso. Mas eu vou voltar, eu fiz vídeos antes, né, falando de provérbios, não terminei, eu vou voltar e vou terminar esses vídeos, e que você sempre seja abençoada por palavras que eu fale aqui, porque eu sempre falei assim, né? Que algo fale ao seu coração, que alguma mensagem, que alguma coisa que eu falei tenha falado com você. Ficou um vídeo longo, quem ficou até aqui, talvez também eu divida em duas partes esse vídeo. E que se você algo acrescentou para sua vida, se algo te acrescentou, siga não, né? Se inscreva no canal, faça um comentário, curta. Se quiser me seguir nas redes sociais, vai estar também na descrição outras redes sociais. Eu sempre procurei fazer dar a palavra, ajudar as pessoas com a palavra de Deus, ajudar as pessoas com lendo a Bíblia, pregando, e que algo sempre fale ao seu coração, te fortaleça e que te encoraje, né? Porque a gente precisa ser encorajado por Deus a cada dia. E Ele nos dá força, Ele nos encoraja a cada dia. Eu escrevi um pouco também sobre ela no meu blog. Eu fiz várias reflexões de vídeos da minha mãe, né? Dos vídeos dela no YouTube. E no meu blog também em texto. Está lá bastante coisa. Para falar mesmo, eu consegui falar só agora, mas no início eu consegui escrever. Eu consegui escrever. Eu escrevi no mês seguinte, eu precisava só escrever, eu comecei a escrever. E aí agora vídeo aparecendo, mostrando agora assim. Agora que eu voltei, que eu estou falando sobre ela. Eu vou deixar o link na descrição do canal dela, que eu mantive o canal dela, porque tem as pregações dela lá, e para que as pessoas que assistissem fossem alcançadas pela palavra de Deus. E aí vocês vão ver, né? Ela pregou até o último vídeo, em momentos que ela não estava legal, mas ela pregou ali pelo YouTube, né? Ela deu a mensagem pelo YouTube. Mesmo não estando muito bem de saúde, ela deu mensagens lá no YouTube e ficou lá, ficou registrado e ficará registrado para sempre também em nossos corações. Então é isso, que você seja abençoado, e se você quiser continuar no meu canal, se inscreva, me siga aí, eu vou estar voltando a postar mais vídeos, mais coisas. Eu não costumo falar da minha vida, eu não costumo falar da minha família, eu dou mais a mensagem, mas eu tinha que falar sobre isso, sobre a minha mãe, sobre o que aconteceu na minha vida, porque foi algo muito que foi
mudança, né, na nossa vida, foi um acontecimento que mexe com a gente, e eu tinha que falar. E o que importa agora é saber que ela é de Jesus, ela está com Jesus. Então eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Tchau.